Olá, olá, tudo bem? Eu me chamo Iverson Kamadeva e esse é a página do Colégio de Magia Conhecer Sagrado e é com grande prazer, é com grande carinho, é com grande amor que eu venho oferecer para você hoje o curso de bruxaria, trabalhando com os 4 elementos de forma totalmente gratuita, para você ter acesso a essas informações. Trazendo a bruxaria para o seu mundo, para o seu dia a dia, para você conhecer, para você ter um pouco mais de conhecimento sobre ela e te colocar em contato com essas energias naturais, que é a energia dos 4 elementos, tá ok? Deixa eu me apresentar um pouquinho, para você que já me conhece, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Iverson Kamadeva, eu sou dirigente do Colégio de Magia Conhecer Sagrado. Eu sou iniciado desde criança, meu primeiro tarô eu ganhei com 5 anos de idade, tive várias iniciações, passei pelo candomblé, passei pela umbanda, sou iniciado em magia cigana, sou iniciado em bruxaria italiana, sou iniciado em 11 graus de magia divina, né? Sempre tem mais graus, a gente está sempre estudando mais também. Eu dou curso e estudei Hoodoo, enfim, então eu tenho uma bastante abrangência nessa área esotérica de espiritualidade, tá? Estudei Wicca também, estudei bruxaria, enfim. Então, assim, eu fui por várias vertentes, até que hoje eu me encontrei dentro da Umbanda Sagrada, dentro da bruxaria natural, me encontrei dentro da magia divina, me encontrei dentro do Voodoo e, logicamente, não deixei meus oráculos de lado, né? Porque eu amo baralho cigano, amo tarô, enfim, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo para você entrar em contato comigo, futuramente marcar uma consulta, enfim, para a gente bater um papo bem legal aí, ou qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Eu peço para você me enviar o e-mail que eu vou estar te enviando o PDF dessas aulas, tá bom? As aulas, gente, elas vão ser seguidas da seguinte maneira, elas vão ser divididas em parte, tá? Parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente, né? Como se fosse o nosso encontro, como se você estivesse aqui comigo pessoalmente no meu colégio, no meu local, para ter aula comigo, tá bom? Então, assim, bem-vindo, né, novamente ao curso de bruxaria trabalhando com os 4 elementos e que você utilize desses elementos para realizar os seus desejos, para te trazer prosperidade, enfim, né, tudo aquilo que você realmente precisa e merece na sua vida, tá bom? Então, vamos começar. Agora a gente vai ver o que vai ser apresentado no curso, tá bom? Qual é a programação, né? Quais são os tópicos que vão ser apresentados no curso, tá? Primeira coisa, a gente vai falar da bruxaria, logicamente. Nós vamos aí estar falando da bruxaria, um pouco da história da bruxaria, né? Aqui vocês têm que entender que a gente está dando uma pincelada, porque a bruxaria em si, o curso de bruxaria mesmo, é um curso super extenso, né? Geralmente ele é de 6 a 9 meses, dependendo de quantos assuntos que vai estar sendo colocado, tá? Então o curso, ele é um curso bem, nós vamos aqui estar falando, já vai te dar uma grande noção do que é bruxaria, e isso é necessário que você saiba antes de entrar dentro de qualquer vertente de bruxaria, tá? Os elementos, logicamente, que se é um curso dos 4 elementos, a gente tem que falar dos elementos. A gente vai falar do elemento terra, dos elementais do elemento terra e das magias com a terra, magia da terra, tá? Nós vamos falar sobre o ar, os elementais do ar, magias do ar. Nós vamos falar do fogo, elementais do fogo e também magias do fogo. A gente vai estar falando também da água, elementais da água, magia da água, e tem 2 tópicos bem legais que eu coloquei aqui, que eu acho que é de muita importância para o mago elementalista, para o bruxo elementalista que está querendo trabalhar com os 4 elementos, tá? Que primeiro é o altar dos 4 elementos, que é necessário que você saiba fazer. Se você já sabe fazer, você só vai ter as confirmações. Se você não sabe, que legal que você vai estar aprendendo comigo como montar um altar para os 4 elementos. E uma dica que eu sempre dou: monte um altar dos 4 elementos para que ele equilibre as energias do seu altar. Isso é muito, muito importante, tá bom? E um tópico maravilhoso, gente, que eu acho que é o tópico que vai realmente trazer uma grande mudança na sua vida fora,
os rituais, né? É a meditação dos 4 elementos. Mas, Iverson, como assim meditação dos 4 elementos? Eu vou ter que ficar lá on ar, on fogo. Não, não é isso. Você vai aprender, através de uma técnica, como descobrir qual é o teu elemento que está em excesso e qual é o elemento que falta dentro de você. E o que que isso acarreta na sua vida, né? O que que isso traz de bom e o que que isso traz de ruim. E você vai aprender a equilibrá-los. Na verdade, você pode fazer isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, enfim. Para quem você quiser, você vai ajudar a pessoa a equilibrar os elementos dentro dela, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide. Agora a gente vai começar o seguinte, tá? Aqui do lado onde está o mouse são todos os tópicos que a gente vai ver e vai ser dividido, tá bom? Em aulas, tá? Então hoje a gente vai aprender o que que é bruxaria, né? O que é a bruxaria? Bruxaria natural. O que que é a bruxaria? Bruxaria é um termo usado para designar um estilo de vida ou uma filosofia que busca colocar você em harmonia com a natureza e com tudo que te cerca. Bom, o bruxo, na verdade, ele entra em contato com as energias da natureza, ele faz com que as energias da natureza trabalhem em benefício dele ou em benefício de alguém que ele tem como, né, como que ele está ajudando, que ele está amparando, né, que ele está ali socorrendo, tá? Então, na verdade, o bruxo, ele é um grande filósofo da natureza, o bruxo, ele é um grande amante da natureza, o bruxo, ele é um grande respeitador e admirador da natureza, tá? E isso faz com que ele sempre tenha, busque estar em harmonia com a natureza, busque estar em contato com a natureza o tempo todo, tá bom? Então, é através da natureza que o bruxo retira o seu poder, tá bom? Alguns bruxos cultuam divindades, isso também não tem, pode também, mas a maioria dos bruxos mesmos cultuam mais a natureza, os seres e as entidades da natureza, tá bom? Outro tópico também, algumas pessoas afirmam que a bruxaria é uma religião, porém, muitos bruxos e bruxas veem nela algo como eu. Eu também enxergo dessa forma, um estilo de vida. A parte mágica das religiões pagãs, tá? O que que a gente tem que entender? Que a bruxaria em si, ela não é focada num método religioso, né? A bruxaria, ela é algo que pode ser vivenciado por qualquer pessoa de qualquer religião, tá? Então, eu e como alguns bruxos, a gente vê a bruxaria como um estilo de vida, algo que você vivencia, algo que você vive, algo que você aprende, algo que você leva para sua vida, tá? E isso pode ser também somatizado com a sua religião. Você pode ter sua religião, você pode ter a religião que você quiser, né? Eu mesmo hoje sou um bandista, né? E mais pratico bruxaria também, como pratico magia voodoo, como pratico magia divina, pratico magia cigana. Isso não me atrapalha em nada, isso só me dá mais conhecimento e mais sabedoria, tá? Então fique sabendo, a bruxaria em si ela não é uma religião, ela é um estilo de vida, tá bom? Não sei se você concorda ou discorda com isso, mas aqui geralmente é o ponto de vista de muitos bruxos e bruxas, tá? Outro tópico interessante também, diferente da Wicca, a Wicca sim é considerada uma religião pagã ou neopagã, né? Muitas pessoas afirmam que a Wicca é uma religião nova. A bruxaria também cultua a Grande Mãe, as divindades e todos os seres espirituais que o bruxo ou a bruxa quiser se conectar, tá? Então qualquer entidade, qualquer ser, qualquer espírito que você queira se conectar, que possa te dar um respaldo espiritual, logicamente que sejam espíritos, né, que trabalham de uma forma para te amparar, para te ajudar, para te proteger, você pode se conectar com eles sem medo, tá? A bruxaria, ela vai te colocando em contato com essa espiritualidade, ela vai te dando bastante intuição. Logicamente que a bruxaria tem um estudo, a gente estuda as ervas, a gente estuda, no caso aqui, nós vamos estudar os 4 elementos. Isso já foi passado para nós de geração em geração, então a gente acaba seguindo o que nos foi ensinado, tá? A bruxaria pode ser considerada a mais antiga que é a própria Wicca, como forma de estrutura religiosa, tá bom? Fique bem claro, como forma de estrutura religiosa, tá? Pois a bruxaria é algo ligado à magia das criações e das formas espirituais e físicas, tá bom?
muito, como eu te falei ali no tópico aqui acima, né? Que a Wicca, esse aqui, a Wicca muitas vezes é chamada de religião neopagã, né? O que a gente sabe, o que muitos bruxos e bruxas batem realmente em cima, é que a bruxaria é muito mais antiga que a Wicca, tá? A Wicca, ela seria como uma nova visão da bruxaria dentro do nosso contexto moderno, e isso não afeta, isso não transforma a Wicca em algo menor que a bruxaria, não. As duas são muito interligadas, as duas são muito juntas, tá? Bruxaria e Wicca são vertentes de um mesmo sistema mágico, sendo a Wicca mais estruturada na forma religiosa, na forma de religião, e a bruxaria com maior liberdade de culto. O que acontece? Os wiccanos, eles têm o alto sacerdote e a alta sacerdotisa, que também são bruxos, tá? Você tem que entender que a Wicca, ela é uma religião estruturada em algo hierárquico. Alto sacerdote, alta sacerdotisa, as torres do norte, né, os guardiões da torre do norte, da torre do sul, geralmente dentro de um círculo mágico, dentro de um coven, as pessoas estão bem representadas e bem posicionadas dentro do seu contexto, que cada um pertence, tá? Isso é dentro de uma religião estruturada que é a Wicca. A bruxaria já não tem nada disso. A bruxaria, você pode praticar a bruxaria em qualquer momento, em qualquer lugar. A bruxaria não precisa todo o tempo do círculo mágico. Se você quiser fazer isso, é como uma forma de proteção, para delimitar o espaço, tá? Que é legal. Eu mesmo faço rituais de bruxaria, muitas vezes não abro o círculo, eu lanço feitiço, e para mim tem dado certo. Agora a Wicca não, a Wicca ela é estruturada, a gente segue eu já pratiquei Wicca, eu tô te falando assim, porque eu já pratiquei bastante tempo Wicca. A bruxaria italiana, ela tem um pouco da Wicca também, ela traz a situação do círculo mágico, ela traz o pular a vassoura, né? Enfim, essas coisas que a gente vai vivenciando conforme a gente vai vivendo a religião, tá? Mas você tem que entender de uma vez por todas que a Wicca, ela é uma religião estruturada e a bruxaria é algo mais livre, tá? Tanto que você pode implementar, né? Tanto que os wiccanos são chamados de bruxos e bruxas da natureza. Também cultuam as divindades e trabalham com outras formas, tá? Mas, gente, parece é muito igual e é muito diferente. O que você tem que ter em mente é o seguinte: a Wicca é algo estruturado. A bruxaria é uma liberdade de culto, tá ok? O que faz elas serem tão semelhantes? O que faz a Wicca e a bruxaria ser tão parecidas? É o contato com a natureza e o respeito pela mesma. Tanto a bruxaria quanto a Wicca respeita, admira, ama, adora, convive com a natureza. Então, ambas precisam das energias da natureza, seja ela vinda através do elemento ar, do elemento fogo, do elemento terra, do elemento água, através de um cristal, através de uma folha, de uma erva, através do elemento de uma fogueira, através de uma brasa, através de uma água de um rio, de um lago, da chuva, da torneira, enfim, qualquer situação que seja da natureza, ela é usada nos rituais de magia, tá ok? Vamos passar para o próximo slide? Então a gente vai ver nesse slide aqui, né? Vamos comentar mais sobre a bruxaria. A bruxaria ela pode ser considerada mais antiga que a própria Wicca como forma de estrutura religiosa, pois a bruxaria é algo ligado à magia das criações e das formas espirituais e físicas. Isso demonstra que a bruxaria é muito mais antiga no seguinte questão: a bruxaria ela é algo mágico, algo que veio da magia. E os nossos antepassados, os homens neandertais, eles não tinham uma estrutura religiosa. Isso fazia com que eles utilizassem de magia. Um exemplo bem sucinto é quando o raio caiu no chão e criou o elemento fogo. Para eles aquilo era mágica. Então eles não tinham nada, uma estrutura religiosa em cima daquilo. Simplesmente eles oferendavam, eles faziam algum tipo de ritual, alguma ação para que aquilo acontecesse de novo. Ou para chover, né? Para trazer mais fertilidade para as lavouras, enfim. Então a gente vê que a bruxaria ela é algo que está ligado às criações e às formas espirituais como um contexto mágico, tá bom? É isso, fique bem claro para você. A bruxaria é mais ligada com isso, né? Você vê uma pedra em formato de coração, então você não precisa utilizar essa pedra dentro de um contexto religioso, você pode utilizá-la dentro de um contexto magístico para atrair o amor, e assim sucessivamente, tá ok?
Os nossos antepassados cultuavam a natureza antes de cultuarem uma divindade. Não sabia o que o raio, o que criava o raio, como a chuva era feita e de que forma a lua pairava no céu. Antes de uma estrutura religiosa, eles adoravam, oferendavam as forças da natureza, os rios, os animais, alguns locais e etc. Então, é o que eles faziam, né? Eles queriam fazer com que aqueles espíritos da natureza entrassem em contato com eles e desse para eles algo em troca, tá? Sabemos que a bruxaria nasceu da necessidade de se conectar com algo superior ao ser humano, usando a magia para moldar as energias em seu benefício, em benefício de quem a pratica ou em benefício de outra pessoa. Então a bruxaria ela nasce do momento em que o homem precisa que a plantação dele cresça, do momento que o homem precisa ir bem na caça, do momento que o homem precisa que o alimento esteja dentro da mesa, do momento que o homem precisa, né? O bruxo ou a bruxa precisa de proteção espiritual material, então nasce a necessidade de criar magia para moldar as energias em nosso benefício ou em benefício de uma outra pessoa, tá? As mulheres são tão importantes dentro do culto, pois é com elas que se nasceu o ato de criar feitiços, encantamentos e rituais, pois as mesmas ficavam em casa esperando os homens voltarem da caça para alimentar a tribo. Muitos dos feitiços eram feitos em suas cozinhas e dali se espalhavam para todos ao redor, tá bom? O homem ele estava muito preocupado em trazer a caça, ele estava muito preocupado em abater o animal, ele estava muito preocupado em trazer a comida para dentro do lar e as mulheres ficavam em casa, né? Gente, a gente está falando lá da época dos nossos antepassados, que graças a Deus hoje não é assim, hoje a mulher ela está na frente de um monte de coisa, graças a Deus. Mas assim, então naquela época, então as mulheres começaram a ter um contato maior com as ervas, com os alimentos, com a transformação que a cozinha proporciona, porque né, a cozinha a gente fala que é o grande alquimista, o grande químico da casa, né? A grande química, no caso, é a cozinha. Então, assim, as mulheres começaram a ter mais esse contato e aí começaram a criar talvez rituais. Um exemplo, jogar uma semente na terra, a terra plantava. A gente tem que entender que naquele tempo tudo era mágica, não se tinha noção, né? Do que era científico, do que era natural da vida. Então, elas começaram a perceber os ciclos da lua, começaram a perceber os ciclos da vida delas e acabaram colocando isso como mágica, né? E como uma situação divina e que realmente é divino, né? Então, a gente sabe que as mulheres trouxeram dentro para a bruxaria uma grande força, um grande poder de criação de feitiço, de encantamento e de rituais, tá ok? Os homens também fazem parte dessa lista, pois muitos homens se conectavam com a energia masculina da natureza e também aprenderam a como fazer feitiços e magias para terem sucesso em suas empreitadas. A gente tem que entender que o homem ele ia atrás da caça e os bichos eram, né, assustadores, até porque as únicas armas que eles tinham eram criadas por eles mesmos, então os homens também começaram a se conectar com esse lado da energia da natureza, de uma energia mais, vamos dizer assim, externa, né? Porque naquela época a mulher era muito mais interna, era dentro da tribo dela, não se afastavam muito, mas os homens ele tinham essa energia mais externa, e aí começou a ser criados os rituais maiores de proteção, de força, de garra, né, para que conseguisse ter vitória e sucesso em suas empreitadas e principalmente nas suas caçadas, né? Então é isso que os homens trouxeram para este lado da bruxaria também, tá? Indiferente de gênero, logicamente, a bruxaria ela é um caminho que pode ser seguido por qualquer pessoa de qualquer religião e vai possibilitar para você uma mudança de vida e uma transformação interna, vai te ensinar a respeitar os seus ciclos e os seus desafios. Então a bruxaria ela tem como primeiro direcionamento e como primeira etapa norte
é a gente, nós nos respeitarmos a natureza e respeitar o nosso ciclo, né? O ciclo da vida, que é nascimento, crescimento e morte. Se a gente for olhar para a natureza, sempre é assim. Então a bruxaria ela nos coloca em conexão com o sagrado, em conexão com o nosso sagrado, porque dentro da bruxaria a gente acredita, né, existe um Deus e uma deusa interna, que nós somos feitos à imagem e semelhança da natureza. Vale lembrar que nós viemos de poeiras estelares, nós somos feitos de poeiras da galáxia. Então a bruxaria nos coloca nesse ciclo, nesse aprendizado de ensinamento e de respeito, tá bom? Gente, viver a bruxaria é algo delicioso, é algo maravilhoso, é algo que transforma a vida da gente, tá bom? Aí, no caso, eu vou aqui deixar esse slide para depois, eu não vou deixar ler ainda direitinho, né? Apesar que vocês podem ter pausado aí, não tem problema. Então, a gente vai saber no próximos slides, na próxima aula, o que torna a bruxaria tão encantadora, o que faz com que a bruxaria seja encantadora, o que faz você se interessar pela bruxaria. Tá bom? Gente, essa foi a parte 1 da aula de bruxaria natural com os 4 elementos. Se você tiver alguma dúvida já deixa aqui embaixo. Manda seu e-mail, porque às vezes pode ter ficado aqui embaixo, né, a minha câmera, você não conseguiu ler direito, mas manda um e-mail para mim, eu vou deixar o WhatsApp e o e-mail tudo aqui embaixo, tá bom? E aí eu te envio para você o PDF, para você ficar sabendo e para você ler e ter esse curso contigo na sua casa, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero deixar aqui um grande beijo para você e até a parte 2 da bruxaria, que a gente vai saber por que a bruxaria é tão encantadora, né? A gente vai aprender um pouco sobre os elementos também, tá? Um grande beijo, espero que você tenha gostado. Manda um beijo aí, manda suas dúvidas, enfim, tá? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!